Começa agora, Mente 5.0. Apresentação, Dr. João Lourenço Navarras. Trilha sonora, Banda Varsóvia. Olá, muito bom dia a todos os ouvintes e os telespectadores da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. Meu nome é João Lourenço, eu sou médico, psiquiatra e psicoterapeuta e tenho como proposta trazer o programa Mente 5.0, que é preparar a nossa mente para essa quarta revolução industrial, que nada mais é do que a internet de tudo e de todos ao mesmo tempo, o tempo todo. A era de aquário, a era da comunicação, aonde não haverá verdade que possa ser escondida por mais tempo, né? E aí nós vamos usando mecanismos, equipamentos, instrumentos, tendo instruções e quiçá instrutores para podermos adequar a nossa mente a esse novo momento do planeta. E o programa vai ao ar ao vivo todas as terças-feiras às 9 horas da manhã e também é reprisado em alguns momentos durante a programação da TV e da rádio. Como ele é ao vivo, você pode participar com a gente de maneira ativa, mandando a sua pergunta, o seu questionamento, a sua colocação, que vai chegar para nós e depois eu posso estar respondendo no Minuto da Mente, que acontece exatamente nos últimos 15 minutos do programa. Como é que você pode falar com a gente? Através do Facebook. Enquanto você assiste lá no Facebook, facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, você assiste e já vai registrando as suas colocações, que vai chegar lá na rádio. Depois a Regina vai mandar aqui para mim, ela que está me ciceroneando aqui, me cuidando aqui à distância pelo WhatsApp. Também pelo YouTube. Se você entrar lá no nosso canal do YouTube, que é o Portal Mundo Maior, também assiste. No momento que está acontecendo o programa, vai anotando as suas colocações, pode mandar para nós. E também pode ser uma dúvida que não seja pertinente ao assunto do programa, pode ser qualquer coisa relacionada à saúde mental, diagnóstico, tratamento, prognóstico, sintomas, o que você achar que esteja na sua dúvida. Já tem uma pergunta da semana passada que não consegui responder, vou responder hoje, né? E também você pode falar com a gente pelo WhatsApp. Se você tem aí o seu WhatsApp, um aparelho com um WhatsApp, então eu sugiro aí que você faça coloque este número que eu não consigo enxergar aqui, tem uma telinha aqui na frente, ver se eu consigo. Não. Você vendo aí na tela, você tem o seu WhatsApp. Você coloca esse número e você consegue mandar essa pergunta direto para quem vai receber e depois transmitir aqui para mim. Ou então pelos telefones da rádio. Se você não tem acesso a essa tecnologia, o telefone ainda existe, tá? Tem desde a ligação gratuita, que é o 0800, né, que você pode estar ligando para a gente, 0800 979 5011, ou através diretamente do seu telefone, seja ele celular ou linha, é 0 operadora 11 2457 também 5011. Nossas telefonistas vão carinhosamente receber a sua pergunta, a sua dúvida, a sua colocação, e depois será retransmitido para mim, e no Minuto da Mente, 15 minutos antes de terminar o programa, nós vamos responder todos os questionamentos, ok? E hoje o nosso programa tem como mote, né, vamos dizer assim, continuar falando, né, sobre como que é conseguir a saúde mental. Tratar de doenças é possível, é claro. Prevenir doenças também. Mas como é que eu faço para promover a saúde mental, né? Como diria Jesus, só uma coisa é necessária, para que o reino de Deus possa encontrar caminho no nosso coração, para ele brotar pelo nosso coração, porque ele está dentro de nós, e esse caminho é uma só. É a realização da humanidade, ou seja, de nós nos tornarmos seres humanos. E este livro do Humberto Holden, que chama-se Rumo à Consciência Cósmica, é o que nós chamaríamos de como eu vou fazer com que eu desperte em mim esse reino de Deus, que é essa minha consciência cósmica, né, em que eu faço parte de um todo, e que eu tenho a minha importância, né, como disse Jesus, Deus está em mim e eu sou Deus, né? É, eu sou parte de Deus e Deus faz parte de mim, mas Deus é maior. Como o Huberto Roden fez uma analogia em relação às ondas do mar, como se a onda do mar pudesse ser assim: o mar está em mim e eu estou no mar,
mas o mar é maior do que eu. Então, significa que isso é a tal da consciência cósmica. Ir para essa consciência cósmica é que é o grande promotor da saúde mental, que no fundo é eliminar toda a influência que nós possamos vir a ter do nosso ego, que é ele que nos fez treinar a liberdade, né, o livre-arbítrio, as escolhas, de quando a gente deixou de ser animal para ser hominal, já que quando a gente era animal, quem nos guiava era uma inteligência primitiva chamada instinto. Então a gente não errava, por isso que fala que o animal é puro. Tem fome, vai comer, tá no cio, vai transar, tá com sono, vai dormir, não tem decisões a ser tomadas. Quando veio a liberdade de escolha, o ego. E aí o ego começa então a poder adulterar o caminho da humanização, usando a inteligência para satisfazer tão apenas somente seus instintos, que muitas vezes nem estão pedindo nada, mas eu quero. E aí, então eu posso escolher. Nessa escolha que existem as possibilidades de eu poder me libertar aos poucos do ego ou manter o ego funcionando, ou seja, hominal ou parto para algum tipo de atitude, de ação, de busca, que é a busca do eu maior, ou seja, rumo à consciência cósmica. E nós já falamos lá no dia 7 de janeiro sobre isso, o que o Humberto Roden está querendo nos mostrar, qual é o instrumento, as instruções e os instrutores que podemos usar, né, para a gente poder entrar nesse processo. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro capítulo, que é uma primeira parte do primeiro capítulo desse livro, que fala o homem em harmonia com o cosmos, né? E que isso significa o quê? O que eu posso fazer para me harmonizar a minha mente com a consciência cósmica, tá? O Huberto Roden, eu só tenho uma coisa que eu acho que eu não concordo com ele, mas na realidade seria uma discussão filosófica eu com ele. Ele acha que nós vamos ter uma mente racional muito clara. Eu acho que não, nós vamos lá abrir a mão da nossa racionalidade, que é um atributo do ego, para apenas conseguirmos sentir. Por isso que a gente fala que Deus é, né? Ele não tem definição. Alguns falam que ele é amor, porque amor é um sentimento, não é razão, né? A gente usa a razão para poder manifestar o sentimento que nós temos, mas eu posso manifestar o meu sentimento de maneira pura e sem o intermédio da minha razão, né? Mas no mundo onde existe o ego, eu preciso raciocinar as coisas antes de cometer atos que a minha afetividade produz, seja instinto, seja emoção ou sentimento. Por isso que ele fala que nós vamos chegar a um estado de supremacia, não sei se é assim, de supremacia não, de sublimação da nossa maneira de pensar, né? Ou seja, o raciocínio. Mas aí, vamos ver lá no livro o que ele fala para nós. Enquanto isso, vai anotando as suas dúvidas. Então, o homem em harmonia com o cosmos. Como é que eu chego até lá? Então, ele fala aqui de uma coisa interessante. Ele fala aqui na época dele, lá, foi em 1980, mais ou menos, 90, que fala sobre a cultura da alimentação vegetariana e macrobiótica. Hoje nós temos aí o pessoal falando de veganismo, uma série de coisas assim, né? Mas talvez as pessoas não entendam, ou talvez não tenham a compreensão profunda do que é isso. E ele diz assim: popularizou-se em quase todos os países do mundo o sistema de alimentação vegetariana e macrobiótica. A essência desse modo de alimentação tem como base a ideia de que o corpo humano, sendo uma parcela do universo, deve estar em harmonia total com as leis do cosmos para sentir um bem-estar integral. Então, o que eu como tem que estar em harmonia com o cosmos. Isso é macrobiótica, né? Não é este o lugar que está falando que entramos em pormenores sobre alimentação vegetariana e macrobiótica. O livro não é sobre isso. Queremos apenas frisar que este mesmo princípio de harmonia cósmica vale para qualquer espécie de bem-estar, não só da alimentação. Então, a harmonia cósmica vai nos trazer bem-estar físico, psíquico, social e espiritual. Então, a busca nessa ferramenta, né, da harmonia com o cosmos é para conseguirmos isso. Então, saúde, sanidade, santidade, ou o que ele chama de felicidade, tudo isso são apenas nomes vários para uma mesma ideia. Qual é essa ideia? Que o indivíduo, sendo uma parcela distinta, mas não separada do universo,
deve estar em perfeito equilíbrio com esse todo cósmico, a fim de poder ter um bem-estar universal, o biopsicossocial espiritual. E naquela época eles achavam que vocês tinham que comer certas coisas para aumentar essa sua harmonia com o universo, já que você não é separado dele. Isso é o que chama-se alimentação macrobiótica, né? Não sei se hoje em dia o pessoal vegetariano, o veganismo, tem a ver com isso. Parece muito mais uma ideologia que nasce do ego, né? Nós e os outros, né? Nós e os carnívoros, né? Eu acho que isso é sequela natural das manipulações políticas administrativas, né? Não é um conceito filosófico, né? Então, olha que interessante. A natureza infra-humana, quando nós somos apenas animais, lá no seu setor selvagem, possui esse equilíbrio, que lhe é garantido pelo instinto. É como se fosse uma espécie de inteligência automática, intelecto automático, né? Do mundo, tanto no mineral, como no vegetal, como no animal, né? Aos poucos, esse princípio inteligente automático também vai melhorando e se depurando pela ação natural, né? Ou seja, instintiva. Então, uma pedra que é um granito, aquele do paralelepípedo na rua, pode ir melhorando a sua organização molecular e se tornar um cristal, certo? Não é um eu, não tem noção dele ainda, é meramente reações químicas. Uma planta já tem um pouquinho mais de experiência de vida, né? Então você pode pegar uma gramínea, né, que é um capim, né, ou essa grama de jardim, e ela, a princípio, inteligente até chegar numa orquídea, por exemplo, que é uma coisa bem diferenciada, mas ainda é instintivo, ainda são reações químicas, com algum tipo de reação, né, ao que acontece à sua volta, certo? Até que vem no animal, né, desperta no animal, onde a gente vê animais meramente selvagens, que vivem só para comer, procriar, se abrigar, e fugir do predador, ou é predador, e só. O instinto regula ele, como a gente falar, nessa inteligência automática. Mas o próprio animal também evolui, a ponto que chegou um momento em que ele conseguiu chegar a ter um ego, que é o hominal, do qual nós fazemos parte. Então nós temos instintos e emoções, como os animais, porém podemos decidir, né? Então, o animal, quando entra no cio, ele não tem decisão. Não vou transar, não vou procurar o companheiro ou companheira. Não, ele vai atrás. Ele mata, ele morre por causa disso. É instintivo. O ser humano não. Ele pode conter isso, ou, mesmo ele não estando no cio, ele pode querer fazer isso. Então, ele tem decisões. E aí é que nasce o ego, né? Que é o que o pessoal chama que é o sair desse mundo dos animais selvagens, que é perder o paraíso e começar a ter suas próprias decisões. É o pomo da discórdia, né? O que é o pomo da discórdia? Discórdia significa podemos concordar ou não, podemos aceitar passivamente o mundo animal ou não. E eu posso aos pouquinhos ir deixando de ser animal, com o uso do ego. Pomo da discórdia é a maçã do conhecimento, lá, que é o símbolo da sabedoria, na qual ficou simbolizado o pecado, que não é verdade, né? Deus queria que se descobrisse e comesse da maçã do conhecimento e que a gente aprendesse a discernir e, com o tempo, deixar de discernir como animal para discernir como homem, né? Então, nós estamos nos tornando humanos, rumo à consciência cósmica, né? Que é um grande promotor da saúde mental. Então, ele diz aqui, no setor humano, e ele diz aqui, ó, no setor humano, ou melhor, hominal, bifurca-se esta linha única da natureza que é o instinto, né? O homem, sendo parcialmente livre, nós não somos totalmente livres, pode desequilibrar o equilíbrio instintivo da natureza. E com esse desequilíbrio, pode o homem ego perturbar a harmonia cósmica que o instinto natural lhe assegurava. Então é interessante, os animais eram livres, né? Porque só seguiam o seu. Livres não, eles eram seguros. Vamos dizer aqui, no plano simples do instinto do animal, nós temos bastante segurança, não tem como errar, né? Embora não haja liberdade. O animal não tem escolha, né? No plano do intelecto, agora não só intelecto primário, né, intelecto automático,
onde há certa liberdade, né, que é do ego, mas também tem pouca segurança. A gente não sabe ainda o que é certo. E dessa liberdade sem segurança é que derivam todas as mau uso da liberdade, o mau uso do ego, né? E aí vai nascer o que o pessoal chama de males, os maus, né? Os males, né? As doenças e o que as igrejas gostam de chamar de pecados, né? Então, a pergunta fica: haverá um terceiro plano? Se eu não sou animal, já não sou mais hominal, existe alguma coisa além desses dois planos, que nós chamamos de ego vicioso e de ego virtuoso? Sim, a pergunta é: perguntas, onde está a perfeita segurança? Onde a perfeita segurança seja compatível com a perfeita liberdade? Será que existe isso? Onde o homem seja tão seguro como é, ou como era, né, na natureza pelo instinto animal? E tão livre como é o homem pelo intelecto? Ou, mais ainda, será que existe um plano seguramente livre ou livremente seguro? Tanto faz, né? Então, a resposta do Huberto Rondo, sim. Olá, respondemos que esse terceiro plano de segurança e liberdade existe no ser humano. Então, não é no ser hominal. Por isso que Jesus disse, só uma coisa necessária, né? Que realizamos, a realização da humanidade. Ou seja, é o plano da razão, do espírito, da alma, do eu. É aqui que eu só não usaria essa palavra do Huberto Roden, não é o plano da razão. Tá? Provavelmente, acho que ele percebia isso porque ele tinha uma mente muito próxima à do Einstein, né? Eles conviveram, ele e o Einstein, Huberto Roden, né? O QI do Einstein era 130 e pouco, né? Bem mais do que a média. Então, normalmente, quem tem a mente muito clara acha que a razão é tudo. E não é verdade. Sentir é tudo, né? A capacidade de sentir e sentir sem ser instinto e emoção, e sim sentimentos. E desses sentimentos, o mais nobre de todos é o amor, que não tem razão nenhuma, né? Ou vocês acham que eu posso perguntar para Deus, me explica por que que o Senhor nos ama? Não existe explicação para isso, né? Não é razoável, é um sentimento pleno. Então eu acho que a realização da humanidade, sim, é através da razão elevarmos o nosso espírito e a nossa alma ao nível do eu maior, que é essa consciência cósmica, né? Mas, diz assim, como esse terceiro plano se acha ainda grandemente dormente, né, no homem, que ainda é hominal, no homem de hoje, né, está em estado mais potencial, ele não funciona devidamente. É necessário despertar no homem e atualizar o poder racional ou espiritual. Eu acho que é o poder afetivo, é sublimado ao espiritual, né? Isto é, superar o homem ego, né, seja ele vicioso ou virtuoso, seja ele instintivo animal ou do hominal, e atingir as alturas do homem eu, com E maiúsculo. Essa é a proposta da consciência cósmica, e buscando isso, você está se preservando de transtornos mentais, também transtornos físicos também. Com outras palavras, então Humberto Rondo fala de outra maneira aqui. Se o homem ego, que já ultrapassou o simples instinto infra-humano do selvagem, superar também o estágio do seu intelecto e subir às alturas da razão do homem-eu, que eu diria que é a capacidade afetiva plena do amor, então estará resolvido o problema fundamental da vida humana. O que é o problema fundamental? O homem, plenamente racional e humanizado, possuirá perfeita saúde, tanto no corpo como na alma, né? E isto é o que ele chamaria de felicidade integral. Lembra? Porque felicidade não é um estado de corpo, né? Hoje, o ser hominal acha que, tendo todas as suas necessidades satisfeitas, ele é feliz. Não, isso chama-se alegria. Animal também fica alegre quando come, quando transa no cio, quando vê o seu dono, o seu tutor, né? A felicidade é um estado de espírito que independe do estado de corpo. Porque senão, os espíritos evoluídos de luz, por que eles não estão encarnados para ser felizes? Porque a felicidade não é um estado de corpo, é um estado de espírito e é uma total desidentificação com o ego, e sim com o eu maior, com o eu
cósmico, com a consciência cósmica, né? Isso seria a felicidade integral. Aí ele explica, esse homem eu, né, plenamente estabelecido, é o homem cósmico, né? O homem universificado, perfeito na sua vitalidade, na sua mentalidade e na sua espiritualidade, perfeito na sanidade, na sapiência e na santidade. E o que significa perfeito? Não é que é exato, na realidade ele é completo, né? Perfeição significa completude, né? Quando se fala perfeição, nós estamos falando da completude. O que é completude? Eu já sou tudo isso e também sou o que não sou ainda. Isso é cósmico, tá? Ou seja, eu tenho consciência daquilo que eu ainda não sou, mas estou em busca de, né? Isso é o homem eu, né? Porque o homem ego, o hominal, ele só fica pensando em satisfazer as suas necessidades físicas e psíquicas. E aí o ego dele fica satisfeito, e ele acha que isso é felicidade. Não, né? Mas se ele começar a se contrariar para poder entrar nessa jornada da alma, na busca da consciência cósmica, aí sim, aos poucos, ele vai deixando de ser filho do ego, né, para ser filho de Deus, né, da consciência cósmica. Então, pela prática, diz aqui, da alimentação natural, no plano corporal, adquire o homem harmonia corporal com o cosmos. Essa é a macrobiótica, né? Então, as pessoas achavam que só comendo certas coisas iriam virar santo, né? Pela prática da alimentação racional no plano espiritual, adquire o homem harmonia total com o cosmos. Então, nós vamos tentar entender que não é só questão de comida, né? E ele fala aqui, ele cita algumas coisas que aconteceram na época dele, né? Muitas pessoas que iniciaram com entusiasmo o sistema natural da macrobiótica acabaram em completo desânimo pelo simples fato de não mastigarem devidamente os alimentos. Então, olha que interessante, não existe uma pílula macrobiótica cheia de suplementos, hoje está na moda falar aí da creatina, cuidado que isso é da indústria farmacêutica, na comida já tem coisas suficientes, tá? E a boa comida que nós vamos ver, não precisa ser macrobiótica, tá? Então, as pessoas, mesmo engolindo coisas, não vão conseguir elevar o seu estado espiritual, porque não é simplesmente engolindo substâncias mágicas, né? É que essas pessoas, eles assim, não descobriram ainda que o segredo principal não está no que a gente come, e sim como a gente come. Né? É muito interessante isso. Quem mastiga devidamente o que come pode comer quase tudo o que seja organicamente bom, na certeza de que será estabelecido um equilíbrio entre o que seja os elementos negativos e os elementos positivos daquele alimento, porque os diversos tipos de saliva penetrando totalmente aquele pedaço de comida antes de ser engolido, essas reações químicas se encarregam sabiamente desse equilíbrio, garantindo perfeita harmonia vital ao organismo. Então, olha que interessante, tem que falar cuidado com os carboidratos. Tá bom, alguns são realmente totalmente adulterados pela indústria alimentícia que fica jogando na sua cabeça a ideia de que, olha, comida natural faz mal, está contaminada pela mão de quem preparou. Não é bem assim. É só para dizer que o que vem da fábrica é melhor, e não é verdade. Comidas que são muito manipuladas, que são, como é que chama isso? Bastante feitas com químicas, né? Elas têm muito menos capacidade de te alimentar, inclusive espiritualmente, né? Então, mesmo que você coma um doce, um bolo de fubá feito pela sua avó, né? Ela pode, se você mastigar bem e misturar bem na saliva, a pitialina que tem na nossa saliva, ela é capaz de quebrar os carboidratos. Quando eu vou ingerir, ele já está todo quebrado. Quando ele chega no estômago, ele não vai ficar produzindo coisas que não são boas para o nosso organismo. Então, o problema não é comer qualquer coisa que faz mal, é como você come. Tá? Então, ele está falando aqui que não adianta você ter um prato macrobiótico e engolir. Por quê? Por que isso? Porque o homem civilizado, e ele coloca aqui entre aspas, que na realidade é o homem
de negócios, né, não tem tempo para mastigar, senão apenas para engolir, que é o tal do fast food, que foi uma coisa inventada por algumas culturas, que as pessoas tentam falar que isso tem a ver com capitalismo, não tem a ver com capitalismo, tá? Nas monarquias, mesmo no comunismo, as pessoas não têm tempo para comer quando têm o que comer, né? Porque nas outras culturas tem que comer rápido, porque alguém vai tomar de você a comida, né? Mas hoje as pessoas comem rápido porque adquiriram esse conceito de que tempo é dinheiro, né? E não é verdade, tá? Mas também ficar sem fazer nada vai ficar sem comida também, ok? Se não, essa coisa de engolir, né, os homens de negócios, né, porque considera que os seus negócios são mais importantes do que ele mesmo, né? Então, o ego que faz isso, você se confundir, né, com a sua conta bancária. Você tem que ter dinheiro, você tem que ter uma reserva prudente no banco para não ser peso para ninguém. Mas por que tem que ser o primeiro de todos, acumular fortunas, né? Ou qualquer outro tipo de coisa, né? Entrar numa briga desenfreada cujo limite não existe. Isso eu vejo quando você vê muito isso em termos de mundo corporativo. Nossa meta de crescimento é 3% esse ano. Aí eu fico imaginando, essa empresa existe há 100 anos, então ela já cresceu 300% todo ano. Como assim 300%? Não, isso é só uma cenoura na frente do burro, né, que é para fazer ele se sentir recompensado financeiramente por se dedicar, dar a sua alma a um mundo corporativo. É errado se dedicar? Não, mas não precisa dar a sua alma para isso. Então, como o homem de negócios considera mais importante os negócios do que ele mesmo, então ele não se importa de se maltratar, dormindo mal, comendo mal, sempre com ansiedade, com pressa. E na questão da alimentação, como ele ingere tudo rapidamente, sem a devida ensalivação, o estômago e os intestinos não conseguem assimilar devidamente o que receberam em estado quase cru, né? Daí vão surgir os distúrbios, né? Gástricos, intestinais, e hoje as pessoas falam muito disso, né? Cuidado com a microbiologia do seu intestino, vamos mudar a sua alimentação. Mas aí você fica perguntando, mas onde está a verdadeira alimentação? Está ali, no arroz, feijão, um bife e uma farofa e uma salada, né? Não está nos grandes rebuscamentos, né? Mas as pessoas têm pressa, né? Vou congelar e descongelar, né? Para que a gente possa ter tempo de continuar ganhando dinheiro. Eu até entendo que em algumas situações, e isso acontece até em algumas profissões, por ela mesma. Quantas vezes eu, enquanto trabalhando em um hospital, sendo interno ou sendo residente, eu sento na mesa, a bandeja fiz para comer, me chamam. Eu tenho que levar a bandeja. Algumas vezes as moças, né, da nutrição guardavam uma bandejinha e botavam na geladeira porque sabia que eu ia voltar depois, né, porque o refeitório estava fechado, né? Ou algumas vezes também eu estava de plantão, tinha que guardar uma marmitinha porque fechou o refeitório, não deu tempo de comer. Aí eu tinha que comer frio. Aí o vigia porteiro do hospital, ele tinha uma espiriteira de álcool. Então, traz aqui, doutor, que eu esquento para o senhor. Então, ele ficava fazendo assim com a mão na espiriteira, porque ela queimava a mão dele para não comer frio, né? Sempre a gente pode adiar certas coisas, mas nunca fazer martírios em nome do dinheiro, né? Alguns sacrifícios é possível, sim, tá? Então, da- outra coisa que ele comenta, mesmo que aquele que tem dentes, né, que falhados, né, ou não tem dente, deve mastigar demoradamente, porque o fim principal do processo é o ensalivamento, que se obtém por meio de uma longa retenção e movimentação do alimento na boca. A recomendação que se fala assim, beber a comida e mastigar a bebida, que parece absurda, não deixe de ser sábia, porque o alimento sólido, devidamente ensalivado, vira líquido. E o líquido não deve ser engolido de maneira sofregamente, né, antes de passar pelo processo de ensalivação. E isso é interessante. Quantas vezes você não fala assim, vou tomar uma cerveja e você não saboreia, né? Isso também não é bom. Quem engole rapidamente pratica o que eles chamam de luxúria bucal e não se alimenta. Em resumo,
Comer e beber devagar exige menor quantidade de comida, mas produz mais qualidade. Mas por que tratamos desse assunto, né? Ele está falando aqui num livro sobre meditação. Para mostrar, já o dissemos, que a meditação mental e a contemplação espiritual obedecem fundamentalmente ao mesmo princípio do equilíbrio cósmico. Não basta engolir verdades cósmicas, é necessário assimilá-las. E a assimilação das calorias espirituais depende de uma completa mastigação. Quem pratica meditação e contemplação deve habituar-se a ensalivar totalmente o bocado antes de engolir. O nosso eu divino sempre tem tempo, porque habita fora do tempo. Não se interessa por novidades efêmeras, tipo TikTok e Instagram, mas saboreia a verdade eterna. E por isso gosta de ruminar, né, mastigar horas, dias, meses inteiros, uma única verdade fecunda até se identificar totalmente com ela. A alimentação espiritual, portanto, não visa apenas vida longa, mas a vida eterna, né? Por isso que ele chama isso de cosmobiótica. É um termo que foi o Borten Ronden que criou. E os grandes mestres da humanidade, ele encerra. Porém, nada sabem dessa dualidade, né? Porque é uma dualidade que os teólogos eclesiásticos, as igrejas dizem, que você tem que ter uma vida pequena para ter uma vida grande no futuro. Não, a sua vida já é agora, né? Os grandes mestres não fazem esse dualismo. Eles só conhecem o monismo associativo, né? E não essa dissociação, né? Que significa o quê? É o universalismo vital permanente. Ou seja, o homem pode ter uma vida grande aqui e agora, por toda parte e sempre, contanto que faça de si uma parcela perfeitamente harmonizada com o universo, que é grande em todos os tempos e espaços, chamados de cosmobiótico, ok? Vamos para o Minuto da Mente, para responder as perguntas que eu já tenho aqui da semana passada e que outras que chegaram agora. Até já! Minuto da Mente. Você pode falar com a gente agora, né? Mande a sua colocação através do site. Está assistindo pelo Facebook? Faz a sua pergunta lá. Está no YouTube também, é só você colocar lá, está aí na tela. Rede Boa Nova de Rádio é pelo Facebook. Ou no nosso portal, o Portal Mundo Maior. Também você fala pelo YouTube. Ou pelos nossos, pelo WhatsApp, onde você consegue falar com a gente também, mandando a sua pergunta aqui diretamente para nós. O telefone é 99643-3827. Você coloca no seu celular o WhatsApp, é 0 operadora 11, né, aqui em São Paulo, e faça a sua pergunta. Ou então, pelos telefones, né? Ligue no 0800 979 5011 ou 0 operadora 11 2457 5011, como está aí na tela, e as pessoas, e as nossas telefonias vão carinhosamente acolhê-lo e transmitir para nós aqui as suas perguntas, que eu já tenho uma aqui da semana passada. Havia uma pergunta aqui falando se a bipolaridade tinha cura, né? A Jandira, lá de Machadinho, Rio Grande do Sul. Eu lembro que eu respondi para ela que às vezes a doença não tem cura, mas ela tem um grande controle. Hoje eu tenho mais de 30 anos, 35 para 40 anos de prática de psiquiatria. Então eu peguei pessoas com 18 anos que tinham esquizofrenia. Hoje elas estão com 58 anos de idade. E hoje elas estão bem. Continuam lá com seus resíduos, né, que a gente chama da doença, mas estão equilibradas. Então, o transtorno mental também passa pelo processo do amadurecimento da pessoa. Por isso que a gente trata das pessoas, não é visando a cura. É para que ela fique bem até ela poder se estabelecer. E que muitas vezes quem tem transtorno mental, esse amadurecimento demora um pouco mais tempo. E a Jandira disse que ela estava bem melhor, com bem menos remédios agora, em 2018, né? Que ela se trata há 9 anos, né? Então, por isso que o tratamento é importante. O tratamento é biológico, tem medicações e algumas terapias biológicas que existem, é psicológica, é social e espiritual.
E a Zilda, na semana passada, perguntou se a sífilis tem correlação com as psicoses. Sim, a própria psiquiatria, que significa iatros, é consultório médico, né? E psi é o mundo psíquico dentro do conhecimento médico. A primeira vez que um médico percebeu que o nosso mundo psíquico depende do cérebro foi num caso de sífilis, uma tal de Moria, que é uma goma sifilítica, é um quadro clínico chamado Moria, um abscesso pelo bacilo da sífilis, né, o espirilo, né, da sífilis, que é uma bactéria que se alojou no cérebro, formou um abscesso bem no lobo frontal. E enquanto as pessoas não sabiam que a pessoa tinha esse abscesso no cérebro, achavam que ela tinha psicose maníaca depressiva, que é o tal da bipolaridade. Quando perceberam que começou a ter outros sintomas e drenaram esse abscesso e a pessoa melhorou, em outros casos, quando a pessoa até faleceu, fizeram necrópsia, descobriram que tinha lá a neurosífilis, né, que é a parte mais, o terceiro nível, o terceiro grau de sífilis, perceberam então que a gente tinha que olhar para o cérebro, tanto por doenças que afetavam ele diretamente ou que afetavam ela indiretamente. Isso então se inaugurou a psiquiatria. Então tem psicose sim, que pode ser causada por infecções ou afecções diretas ou indiretas no nosso cérebro. Então, a sífilis, a gente costuma dizer que é o pai da psiquiatria, ok? Respondendo a ela. E o Carmo, também na semana passada, é Carmo o nome dele? Não. É Alberto, do Ceará. Ele disse assim: como alcançar a consciência cósmica? Aí eu falei: aguardem, os próximos programas são todos sobre isso. E Alberto, se você está nos ouvindo, nós começamos agora a falar sobre essa busca, né? Como que a gente se alimenta. E hoje nós temos perguntas já aqui também, né? Já chegou algumas mensagens para nós. Ele diz aqui: sou portador de Chiari 1, doença degenerativa. Deus me pegou. Alberto Moraes, de Crato, lá no Ceará. Esse é meu remédio? Na realidade, vamos dizer assim, a síndrome de Chiari, né, que eles falam, né, é um transtorno que as pessoas podem vir a desenvolver. Ontem mesmo nós gravamos um podcast que era lá da Federação Espírita, né, o Pode Ser Espírita, e falamos sobre dependência química. E nós chegamos à conclusão que os planos reencarnatórios podem incluir doenças ou não. E quando inclui doenças, essas doenças podem se manifestar ou não, porque a genética não é determinante por si só, é preciso a epigenética. Então, algumas doenças ficam na gente em forma latente como uma espécie de relé de aviso. Se você vai para algum caminho que você vai te prejudicar espiritualmente, é possível que apareça uma doença auxílio, te dando um presta atenção para que você volte ao seu caminho. Por isso que a gente fala que o mal é o remédio. A gente sabe, vamos dizer assim, que muitas pessoas passam por situações e a primeira coisa que nós precisamos ajudá-la é estudar a sua dor, para não virar numa revolta. Outra pergunta aqui que vem da Lídia, aqui da Penha, de um bairro aqui da zona leste de São Paulo. Doutor, tenho problemas no nervo ciático há mais de um mês. Muitos médicos falam que preciso diminuir meu estresse. Chegaram a me passar relaxantes bem fortes para tomar à noite. Até que ponto esse problema pode estar relacionado ao meio emocional? Segundo a doutora Maria Júlia Preto Pérez, uma saudosa professora nossa de terapia de vivências passadas, o que antigamente chamava de terapia regressiva, não é? É uma terapia de vivências. Ela diz que todas as nossas doenças são de origem psicológica, até verme. Porque se nós estivéssemos bem emocionalmente, a gente lavaria melhor as mãos e escolheria melhor o que comeria, aí não pegaria verme. É muito provável, sim, que a sua dor no ciático, se não tiver uma causa da coluna, a coluna lombar ou coluna lombosacra, vamos dizer assim, e mesmo essa sua provável hérnia de disco tem alguma vez assim com a sua tensão. Vamos imaginar que você vive tensa. Seus músculos estão sempre se contraindo, como se você estivesse pronto para a briga. Os músculos paravertebrais, que estão do lado da coluna, também se contraem. Então, eles amassam mais os ossinhos, que para não se tocarem no outro, tem os discos intervertebrais, que muitas vezes se amassam e se rompem, né? E pode ser que esse seja o caso. Busque ajuda também do ponto de vista psicológico, para você poder perceber aonde está o gatilho das suas tensões emocionais. Sim,
seu problema pode ser psicossomático, né? Outra pergunta é da Márcia Mota, né? Ela diz assim: bom dia. Uma pergunta: pode uma pessoa ter colesterol alto sem ingerir nenhum tipo de carboidrato e qualquer tipo de gordura? Sem carne também? Há uma disfunção do organismo? Ou as frutas e vegetais podem fazer isso? Então, olha que interessante. Existem doenças metabólicas. O que a gente mais conhece é o diabetes. Mas existem as dislipidemias, inclusive geneticamente determinadas, né? Ou seja, vem de herança genética, em que a pessoa, por mais dieta que ela faça, o colesterol dela vai para cima de 800, 900. É nesses casos em que a gente foi inventado as estatinas, porque pode fazer a dieta que você quiser, não vai baixar o colesterol. Por quê? Porque é um erro metabólico. Assim como uma pessoa não produz mais insulina, não existe a enzima que decompõe o colesterol. E lembrando que o colesterol não é um bandido, tá? Colesterol é uma substância importante no nosso organismo que tem que estar na quantidade certa para produzir hormônios. Quem inventou as faixas de periculosidade do colesterol foi a indústria farmacêutica, que cada vez vem diminuindo mais, né? O nível que você tem que manter de colesterol. Para que isso? Para poder vender mais remédios que diminuem o colesterol. Então, o estresse pode aumentar o colesterol, né? Outras doenças físicas podem momentaneamente aumentar o colesterol. Distúrbios metabólicos, a própria diabetes pode aumentar o colesterol. Então, o que a gente costuma perceber é que as pessoas tentam endemonizar a alimentação. Se ela for natural, o seu corpo dá conta. E aquela quantidade de colesterol que você tem é o que você precisa, porque tem muitas pessoas que estão um pouco acima da média que foi inventada pelos laboratórios e não passam mal, não tem problema nenhum, né? E eu vejo pessoas que têm colesterol zero, né, que são esportistas e que infartam do mesmo jeito. Por quê? Porque elas são pessoas que a gente chama na cardiologia do tipo A, extremamente tensas, irritadas e inflamadas. Então, as artérias coronárias também inflamam e é um território para também produzir esclerose e entupimento, sem colesterol alto, ok? Então, é claro que uma alimentação bem equilibrada ajuda bastante a manter os níveis dentro daquilo que nós precisamos e que não é necessariamente o que está nos exames, tá? Frutas e vegetais nunca fizeram mal para ninguém. Esses dias eu vi uma pessoa endemonizando o tomate, que tem bastante licopeno. Desde quando comida faz mal, né? Bom, espero ter respondido. Se você tem esse tipo de problema, procure um nutrólogo ou uma nutricionista funcional, porque às vezes tem pessoas cujo metabolismo é diferente. Então, muitas vezes o colesterol aumenta porque ela está comendo coisas cujo metabolismo dela não aceita. E isso não é muito comum, tá? Isso não dá para generalizar. Portanto, busque alguém que faça o que nós chamamos de nutrição funcional. Tem uma outra pergunta aqui também, olha, sempre assisto o Evangelho no Centro Espírita Verdade e Luz Paulistana e residente em Atibaia, São Paulo, há 40 anos. Receba minha gratidão pela atenção e carinho, gratíssima. Sônia Maria Lousada. Eu agradeço a sua colocação e acho que o Evangelho no Lar é uma maneira de a gente poder estar sempre criando um foco de sintonia com o plano espiritual superior. Talvez a gente nem mereça isso, mas a partir do momento que você tem a intenção, você já ganha, no mínimo, uma atenção. E aí, a gente pode, sim, aumentar esse nosso contato consciente com Deus através de alguma prática meditativa. E o Evangelho no Lar é um tipo disso, tá bom? Continuação. Sempre não, só quando posso ir até o centro. Sofro muito com artrite reumatoide. É a mesma Sônia, dizendo que ela não vai sempre, né? Cada um com seu karma. O meu é muito doloroso por conta da doença. Depois, ninguém sofre se não merecer. Deus não castiga. A inteligência suprema diz: cada um obrigatoriamente colherá as sementes que plantou. Sônia Lousada, Atibaia, São Paulo. E eu ainda amenizo mais ainda o que você está falando, tá? Nesse último minuto que nos resta aqui. Não existe castigo de Deus. Existe sempre oportunidades. Quando a gente desencarnar, não tem como não passar pelo umbral. O umbral
significa que nós estamos no hall de entrada do céu. Tem que tirar o sapato e trocar as roupas. Nesse momento é que a gente se dá conta do que ainda falta a gente fazer. E ninguém é cobrado de nada, e sim convidado. O programa Mente 5.0 termina aqui e agradecemos a participação de todos que estiveram conosco aí. E semana que vem continuaremos estudando Em Rumo da Consciência Cósmica. Até lá. Você acompanhou Mente 5.0.